Eu comprei a casa dos meus sonhos e meu marido logo anunciou. Minha mãe e minha irmã com as crianças vão morar aqui. O apartamento delas está apertado demais. Nem discuta, já decidimos. As chaves estavam frias em sua mão. Ela as apertou com força, como se tivesse medo de que aquele sonho desaparecesse. Aquela casa era dela, só dela. Depois de anos vivendo em um apartamento apertado, onde cada passo e até mesmo os suspiros eram vigiados de perto por Dona Sônia, mãe de Rafael, Júlia finalmente sentia-se livre. A casa ficava nos arredores de uma cidade pequena, cercada por macieiras antigas que já tinham visto dias melhores. Era simples, precisava de reformas, mas era seu lar de verdade. Júlia havia pago com suas próprias economias feitas ao longo de anos de renúncias. Ninguém sabia do seu plano, nem mesmo Rafael. Ela comprou a casa em segredo e registrou tudo em seu nome. Era seu refúgio, seu recomeço, sua liberdade. Sonhava com tardes silenciosas com um livro e uma xícara de chá. Sonhava em costurar suas próprias cortinas, em apenas existir, sem precisar se justificar para ninguém. Quando contou a Rafael, ele pareceu feliz. Sorriu largamente. Que ótimo! Finalmente teremos um lugar só nosso. Mas logo sua alegria se revelou outra coisa. Para ele, a casa era apenas uma ampliação da moradia da família. Nos dias seguintes, Rafael ficou calado, afastou-se das conversas e passou a se deitar cedo. Júlia sentia o clima pesar, mas não tinha coragem de falar. Temia quebrar aquela paz frágil que ela lutou tanto para ter. Até que uma noite, Rafael sentou na beira da cama e, sem encará-la, disse: Júlia, então, minha mãe e a Poliana, bem, o apartamento está apertado, elas vêm morar com a gente. O sangue de Júlia gelou. Ela sabia. Sentia que essa tempestade viria. Apertado? Repetiu, com a voz trêmula. É, as crianças precisam de espaço para correr. Aqui tem quintal. Como se tudo fosse óbvio. Como se o que ela pensasse não tivesse importância. Como se a casa, paga com o suor dela, fosse da família inteira dele. Você tá falando sério, Rafael? Tentou conter o nervosismo. Quer dizer que sua mãe e sua irmã com os filhos vão morar na minha casa? Ué, qual o problema? Somos família, respondeu ele, finalmente a encarando com um ar de incompreensão. Família. A palavra ecoou na mente de Júlia como um deboche. O que ela queria era silêncio, paz, liberdade. Tudo que jamais teve com Rafael. O que você queria, Júlia? Ele perguntou impaciente. Ela não soube como explicar. Como dizer que aquela casa não era apenas um imóvel, mas um símbolo de esperança, independência, de uma nova vida? Eu vou pensar, disse ela mantendo a voz firme. Rafael suspirou aliviado. Ótimo! Tenho certeza que vai tomar a decisão certa. Somos família, temos que nos ajudar. Deu um beijo no rosto dela e saiu do quarto, certo de que ela a cederia, como sempre. Ele sabia que ela nunca enfrentava a família dele. Júlia permaneceu sentada, imóvel. Uma tempestade explodia dentro dela. Raiva, frustração, mágoa. Sentia-se traída, usada, enganada. Fechou os olhos e tentou lembrar do cheiro das maçãs no quintal, do som das folhas ao vento, da luz suave pela janela, da paz que sentiu ao entrar naquela casa pela primeira vez. Na manhã seguinte, Rafael saiu para ajudar Sônia e Poliana com a mudança. Estava confiante de que seriam bem recebidas. Nem cogitava o contrário. Júlia observou-o partir. Não disse uma palavra. Não tentou impedi-lo. Em vez disso, pegou um pedaço de madeira, pintou uma placa com letras firmes e pregou no portão. Propriedade privada, entrada proibida. Ficou parada, admirando a placa. Sentiu-se forte, segura, no controle de sua vida pela primeira vez em anos. Sabia que uma conversa difícil a esperava. Sabia que Sônia e Poliana não deixariam barato. Mas ela estava pronta. Não tinha mais medo. Aquela casa era dela, e ela não deixaria ninguém tomá-la. Entrou, trancou a porta e fechou as cortinas. Pela primeira vez em muito tempo, sentiu-se protegida. Estava sozinha, mas estava livre.
Sentou-se na cadeira de balanço e respirou fundo. O peito se encheu de ar como há anos não acontecia. Ela era, finalmente, ela mesma. Sorriu. Uma nova vida a esperava, e ela estava pronta. Enquanto isso, Sônia desceu do carro como um furacão. Poliana arrastava uma mala enorme e segurava a filha pela mão. Todas sorridentes, confiantes de que estavam chegando em mais um território conquistado. Mas ao verem a placa, ao perceberem o silêncio, a ausência de Júlia, Sônia franziu o senho. Algo estava errado. Muito errado. Eles esperavam ser recebidos com um sorriso ou pelo menos por alguém com um pouco de boa vontade. Mas não havia ninguém na varanda. "Cadê a Júlia?" perguntou Sônia, irritada, virando-se para Rafael. Rafael deu de ombros enquanto pegava as chaves no bolso. "Vamos descobrir agora", murmurou, aproximando-se da porta. Ele colocou a chave na fechadura, girou, mas a porta não abriu. "Tá trancada." Rafael franziu a testa. "Estranho. Talvez ela tenha saído." Ele tocou a campainha. O som longo e insistente rompeu o silêncio, mas ninguém respondeu. Sônia começou a perder a paciência. Poliana, cansada e irritada, sentou-se na borda do canteiro, largando sua bolsa no chão. Lara, a criança, continuava correndo por ali, alheia à tensão crescente. Rafael tocou de novo, dessa vez com mais insistência. Depois começou a bater, primeiro de leve, depois mais forte. Então viu uma plaquinha colada na porta, escrita à mão. Ele se aproximou e leu em voz alta. "Propriedade de Júlia, entrada proibida a estranhos." "Mãe, olha isso!" exclamou Poliana, surpresa. Sônia foi até a porta como uma vespa furiosa. Fitou a placa como se pudesse queimar com os olhos. "O que é isso, Rafael?" sibilou ela. "O que ela tá achando que tá fazendo?" Rafael, atônito, continuava sem entender. Foi então que a porta se abriu lentamente. Júlia apareceu. Estava calma, mas havia firmeza em seu olhar. "Júlia!" exclamou Rafael. "O que é isso? Você tá brincando." Ela o ignorou e olhou diretamente para Sônia e Poliana, que a encaravam com raiva. "Essa casa é minha", disse Júlia com serenidade. "E eu decido quem vive nela." "Como assim sua casa?" retrucou Sônia, já alterada. "Eu entendo que vocês estejam desconfortáveis, mas isso não quer dizer que eu aceite que venham morar aqui. Eu não dei essa autorização." "Você é egoísta", gritou Poliana. "Só pensa em si mesma. E a gente? Vai querer que a gente volte para aquele apartamento apertado?" "Não sou egoísta", respondeu Júlia com firmeza. "Eu só quero o meu espaço. Quero viver como eu quero, e não como vocês querem que eu viva." "Você tem obrigação de cuidar da sua família. É seu dever." "Meu dever é cuidar de mim mesma. Já passei tempo demais me anulando pelos outros. Agora é minha vez." "Traidora!" cuspiu Sônia. "Você traiu sua própria família." Júlia suspirou. Sabia que aquela conversa não levaria a lugar nenhum. "Eu não quero discutir com vocês. Só quero que entendam. Essa casa é minha, e eu peço que respeitem minha decisão." "E o que você quer que a gente faça? Dormir na rua?" ironizou Poliana. "Não, só estou dizendo que vocês precisam encontrar outro lugar para morar." Houve um silêncio tenso. Todos olhavam para ela, atordoados. Júlia tirou um molho de chaves do bolso e estendeu para Rafael. "Toma, eu vou viajar por uns dias. Pensem bem em tudo isso." E com isso, virou as costas e foi embora, deixando os três parados na porta, sem entender nada. "Júlia, espera! Para onde você vai?" gritou Rafael, tentando alcançá-la. Mas ela não olhou para trás. Ele ligou para ela várias vezes, sem resposta. Sônia ficou parada, bufando de raiva. Poliana chorava, abraçada à pequena Lara. Rafael, de cabeça baixa, olhava para casa, perdido, sem entender o que tinha acontecido. Ele achava que Júlia sempre seria a mesma, submissa, calada, pronta para tudo pela família. Mas parecia que ele estava errado. Depois de um tempo, Sônia se recompôs e rosnou. "Vai ficar aí parado feito um poste? Chama um táxi, não vamos perder mais tempo aqui." Poliana pegou a bolsa, fungando. Lara começou a chorar, cansada de tudo aquilo. Rafael chamou o táxi. Foram embora,
deixando a casa de Júlia em silêncio. À noite, Rafael estava no antigo apartamento da mãe, pensando no que tinha acontecido. Tentou ligar mais vezes, mandou mensagens, implorando para ela voltar. Dizia que não queria machucá-la, só queria todos juntos. Mas Júlia não respondeu. Aos poucos, a raiva que ele sentia deu lugar à culpa. Começou a lembrar dos anos ao lado dela, de como tantas vezes ignorou seus sentimentos, priorizando sempre a própria família, como se ela fosse só uma extensão dele. E então, entendeu. Júlia não a traiu. Ela só quis se proteger, só quis ser ouvida, respeitada. Rafael percebeu que errou, que a tomou por garantida por muito tempo, que agora, se quisesse mesmo tê-la de volta, teria que mudar. Pegou o celular e tentou ligar mais uma vez, mas Júlia ainda não atendeu. Jogou o celular de lado e caminhou até a janela. Lá fora a noite estava escura e silenciosa. Olhou para o céu e, pela primeira vez em muito tempo, sentiu nascer uma esperança. A esperança de que um dia, talvez, ela pudesse voltar. Você também pode se inspirar com isso, para aprender a se amar. Você vai conseguir passar por essa prova. Rafael decidiu que no dia seguinte iria até a casa da Júlia. Ele pediria perdão, diria que a compreendia, que respeitava a decisão dela e que estava disposto a mudar. Diria que a amava mais que tudo no mundo, mas por enquanto só podia esperar. Esperar e ter esperança. Alguns dias depois, Rafael voltou. Sozinho. Parecia exausto, como se tivessem espremido tudo dele. Seus olhos estavam cansados e os ombros caídos. Quando chegou à casa de Júlia, se certificou de estar no lugar certo. A maçaneta dourada parecia simbolizar a liberdade dela e oprimia Rafael com uma força silenciosa, mas real. Júlia o deixou entrar sem dizer uma palavra. Ela não sentia vitória nem prazer em vê-lo assim, só uma esperança tímida, conquistada com sofrimento. Preparou um chá e os dois sentaram-se em silêncio, um de frente para o outro, na sala que ainda guardava ecos do último escândalo, mas agora respirava um ar fresco e limpo. Finalmente, Rafael quebrou o silêncio. Sua voz saiu baixa, estranha, como se pertencesse a outra pessoa. "Você mudou?" perguntou ele, confuso. "Eu achei que você estaria igual." Júlia pousou a xícara na mesa. O som da porcelana ecoou na sala. Ela levantou os olhos e olhou direto nos olhos dele, sem o menor traço da antiga timidez. "Eu era", respondeu calma. "Eu era como você queria, vivendo pelas regras de uma casa que não era minha, com desejos que não eram meus." Essas palavras atingiram Rafael como um tapa. Ele abaixou a cabeça, envergonhado. Eu não entendia", murmurou. "Achei que seria melhor para todo mundo, para minha mãe, para Poliana. E para mim? Alguma vez você me enxergou de verdade? Ou só via a mulher que você queria que eu fosse? Aquela que se moldava e aceitava tudo sem reclamar?" Ele nunca tinha pensado nisso. Júlia sempre esteve ao lado dele, quieta, presente, pronta para a apoiar. Ele confundiu essa entrega com obrigação, sem perceber que por trás da doçura havia uma alma cheia de sonhos e vontades. "Eu sei que você queria o melhor", ela continuou com a voz mais branda. "Mas suas boas intenções transformaram minha vida num inferno. E eu não quero mais viver no inferno. Eu quero viver na minha casa, com as minhas regras. Eu quero ser respeitada. Eu quero ser ouvida. Isso é pedir demais?" Rafael levantou a cabeça e olhou para ela com súplica nos olhos. "Me perdoa", disse sinceramente. "Eu fui cego. Não percebi o quanto te machucava. Quero consertar tudo." Júlia suspirou. Nos olhos dele, ela via arrependimento verdadeiro. "Não se trata só de consertar. A gente precisa aprender a enxergar um ao outro, não só como parceiros convenientes, mas como pessoas." "Não sei se consigo te perdoar agora", disse ela com honestidade. "Mas estou disposta a tentar.
desde que seja do meu jeito. Rafael apenas assentiu. Não a interrompeu. Estava disposto a tudo para reconquistar Júlia, seu amor e sua confiança. Primeiro, começou ela, essa casa é minha, eu decido quem mora aqui. Você pode receber visitas, sim, mas ninguém mais vai viver aqui sem meu consentimento. Segundo, quero que você aprenda a me ouvir, não só escutar palavras, mas entender meus sentimentos, meus desejos. Terceiro, quero que você respeite meus limites, meu tempo, meu espaço, meus interesses. Isso não quer dizer que a gente tenha que viver separados, mas significa que precisamos respeitar a individualidade um do outro. Rafael escutava com atenção, gravando cada detalhe. Ele entendia que Júlia não pedia muito, pedia o essencial, respeito e compreensão. Eu aceito, disse ele com firmeza. Estou disposto a aprender, estou pronto para mudar. Quero ser o marido que você merece. Júlia sorriu, mas não era um sorriso inocente. Ela sabia que o caminho até a reconciliação seria longo e difícil. Mesmo assim, acreditava que podiam conseguir se fossem sinceros um com o outro e trabalhassem juntos no relacionamento. Eles começaram a criar novas regras, sem pressões, com acordos claros. Rafael se esforçava para ser mais atencioso, perguntava a opinião dela, respeitava os seus desejos, aprendia a vê-la como mulher e como pessoa, com suas próprias vontades e necessidades. Júlia, por sua vez, tentava não guardar mágoas, não reviver o passado. Ela deu uma nova chance a Rafael, mas não se esqueceu de si mesma. Voltou a pintar, saía com amigas, caminhava pela cidade. Estava redescobrindo sua liberdade e independência, sem abrir mão da possibilidade de ser feliz num casamento. A casa, enfim, virou um lar seguro para ela. Não mais um lugar onde todos decidiam por hábito. Ela transformou conforme seu gosto, encheu de luz e calor. Cada canto mostrava sua personalidade e seu amor pela vida. Numa noite, Rafael chegou com um buquê de margaridas, as flores preferidas dela. Entregou para Júlia e disse: "Obrigado por existir. Obrigado por me dar uma chance. Eu te amo." Júlia segurou as flores e as apertou contra o peito, respirando perfume suave. Havia lágrimas em seus olhos, mas agora eram de alegria e esperança. "Eu também te amo", respondeu ela baixinho. "Mas lembra, amor não é só um sentimento, é também respeito. E se você esquecer disso, eu vou embora de novo." Rafael a abraçou forte e sussurrou: "Eu nunca mais vou esquecer." Júlia acreditava nele. Via que ele realmente tinha mudado, que agora sabia valorizá-la e respeitar seus limites. Mas também sabia que relacionamento é construção constante, exige atenção e esforço todos os dias. E ela estava disposta a isso, disposta a lutar pela própria felicidade, porque sabia que merecia. Ela merecia amor, respeito e liberdade, e nunca mais deixaria que tirassem isso dela. Mas me diz agora, você acha que Júlia foi egoísta ou finalmente corajosa ao defender seu espaço? Será que Rafael realmente aprendeu a lição ou só está com medo de ficar sozinho? Escreve aqui nos comentários. De 0 a 10, qual a sua nota para essa história? Quero muito saber. Se você gostou do vídeo, já clique em gostei e não se esquece de se inscrever no canal. Assim você não perde nenhuma história emocionante que postamos diariamente aqui no canal. Um beijo e até breve! Fiquei ali no tribunal tentando não chorar, enquanto a advogada do meu ex-marido me destruía na frente do juiz. Ela está falida, mal consegue pagar pela casa, comprar uma comida ou roupas decentes para as crianças, disse ela com um sorriso irônico. Por que ela deveria ficar com eles? Cerrei o maxilar e fiquei em silêncio. Sentia minhas mãos tremendo. Eu não queria dar a eles a satisfação de me ver desmoronar. O juiz assentiu lentamente como se concordasse. Naquele momento, senti como se o ar estivesse sendo sugado do meu peito. Tudo em que eu conseguia pensar eram meus filhos, Tiago e Isadora. O que aconteceria se eles fossem tirados de mim e entregues a um homem que só se importava com controle e aparências? Eu não podia pagar um advogado como o dele. Eu não tinha dinheiro para nada, na verdade. Mal conseguia me manter em pé, mas eu estava ali. Eu compareci e estava fazendo tudo o que podia pelos meus filhos. Então,
quando senti que estava entrando naquele pânico silencioso, em que o corpo está parado, mas os pensamentos gritam. Meu filho de 7 anos se levantou. Mãe, disse ele, alto o suficiente para que todos ouvissem no tribunal. Posso mostrar ao juiz a carta que encontrei no cofre do meu pai? A sala congelou. Todos se viraram. Eduardo enrijeceu. Sua advogada piscou como se tivesse acabado de levar um tapa. Até o juiz parou no meio da frase. Eu não fazia ideia de que carta Tiago estava falando. Meu coração batia forte. Ele nunca havia mencionado nada sobre uma carta, mas eu a senti. E enquanto ele caminhava até o tribunal com aquele pedaço de papel dobrado na mãozinha, tudo mudou. Nem sempre fui o tipo de mulher que se sentava no tribunal com medo de falar. Eu costumava ser confiante. Tinha um emprego que amava, amigos. Eu ria com sonhos que pareciam possíveis. Mas quando me casei com Eduardo, as coisas mudaram. Aos poucos e ao mesmo tempo, de repente, ele nem sempre foi cruel. No começo era charmoso, generoso e convincente. Disse que eu não precisava trabalhar, que eu deveria ficar em casa, criar as crianças e deixá-lo cuidar do dinheiro. Você já fez o suficiente, disse ele certa vez. Você merece descansar. Eu não percebi o que estava abrindo mão quando concordei. Minha independência, minha voz, minha rede de apoio. Tornei-me invisível dentro da minha própria vida. Depois que nossa filha Isadora nasceu, Eduardo começou a mudar. Estava sempre cansado, sempre crítico. Cada centavo que eu gastava era questionado. Se eu comprasse fraldas sem conferir o preço na promoção, ele ficava em silêncio por horas. Se eu mencionava voltar a trabalhar meio período, ele me lembrava de que eu não tinha um currículo recente, ou dizia: não precisamos da sua ajuda. Precisamos que você seja uma boa mãe. Quando ele foi embora, eu não tinha mais nada. Sem poupança, sem advogado, ninguém ao meu lado, apenas meus filhos. Ele cancelou a conta conjunta e foi morar com outra pessoa. Contratou um advogado imediatamente. Eu nem tinha condições de pagar um. Fui à clínica jurídica gratuita no fórum e fiquei na fila por 2 horas, segurando uma pasta cheia de recibos e fotos dos meus filhos comendo macarrão instantâneo em papel toalha porque não tínhamos pratos limpos. Nosso apartamento era pequeno. Eu fazia 2 bicos de limpeza para conseguir pagar o aluguel. Não tínhamos TV a cabo, nem internet. Usava um celular pré-pago e torcia para não ficar sem créditos caso a escola precisasse ligar. Às vezes, lavava as roupas das crianças à mão. O chuveiro elétrico mal funcionava, então eu fervia a água no fogão e misturava em baldes. Tiago nunca reclamava. Isadora cantarolava musiquinhas enquanto eu esfregava suas meias. Eu não contei a ninguém como as coisas ficaram ruins, nem mesmo para minha mãe. Tinha vergonha. Ela me alertou sobre Eduardo anos atrás. Disse que ele olhava para as pessoas como se fossem negócios a serem fechados. Mas eu estava apaixonada, demais na época para dar ouvidos. Quando chegou o dia do julgamento, eu estava apavorada. Eduardo havia pedido a guarda total, alegando que eu era inapta. Disse que eu era instável, pobre e incapaz de oferecer uma boa vida. O advogado dele foi cruel. Trouxeram planilhas e fotos da bela casa dele. Usavam ternos caros e sorriam como se tudo já estivesse decidido. Entrei no tribunal com um vestido emprestado, um blazer de segunda mão e uma pasta de plástico com boletins escolares, folhas de presença e uma carta do nosso síndico confirmando que eu nunca havia atrasado um aluguel. Eu sabia que não era o suficiente, mas precisava tentar. Pelo Tiago, pela Isadora. Naquela manhã, Tiago segurou minha mão enquanto subíamos os degraus do tribunal. Vai ficar tudo bem? Ele perguntou. Eu sorri, mas foi um sorriso fraco. Vai sim, querido. Vai ficar tudo bem. Mas eu não tinha certeza. Não tinha certeza de nada. Só sabia que amava meus filhos. Eu sabia como era passar necessidade sem deixá-los perceber. Sabia como era chorar baixinho no banheiro à noite, para que eles não ouvissem. Sabia o quanto me esforçava para fazer o mundinho deles parecer seguro, mesmo quando tudo ao nosso redor estava desmoronando. Dentro do tribunal, sentei-me ereta e imóvel. Observei Eduardo evitar meu olhar.
Ouvi a advogada dele listar tudo o que eu não tinha: dinheiro, moradia estável, transporte confiável. Ela disse que o filho dela usava sapatos de segunda mão com buracos e que a professora da filha mencionou que, às vezes, ela pulava o café da manhã. Mas isso não é negligência. Isso é pobreza. E pobreza não é crime, embora seja tratada como um risco. Eu queria gritar, queria perguntar: onde você estava quando eu pulei o jantar para garantir que ainda havia cereal suficiente? Onde você estava quando eu vendi minha aliança para comprar casacos de inverno? Mas permaneci em silêncio. Aprendi que, no tribunal, raiva não soa como força, soa como desequilíbrio. O juiz assentiu lentamente, como se todas as acusações fizessem sentido. Meu coração afundou. E quando achei que não conseguiria aguentar o restante da audiência, senti aquele puxãozinho na manga. Tiago, meu doce e corajoso menino. Ele me olhou com os olhos arregalados e sussurrou: Mãe, posso falar uma coisa para o juiz? O tribunal pareceu congelar no momento em que a advogada de Eduardo começou a falar. Vanessa caminhava com a confiança de quem já havia feito aquilo dezenas de vezes e esperava vencer novamente. Mantinha-se ereta, com a voz firme e direta, enquanto apresentava sua versão da minha vida. Uma versão sem verdade, feita para humilhar. Ela não tem emprego fixo. Recebe ajuda financeira irregular. Mora em uma habitação temporária. As crianças merecem mais do que uma mãe que mal consegue alimentá-las. Não olhei para o Eduardo. Não precisava. Já conseguia imaginar o rosto dele, inexpressivo, relaxado, assistindo a tudo se desenrolar como se não tivesse nada a ver com isso. Como se minha ruína financeira não tivesse sido cuidadosamente orquestrada por ele. Foi ele quem esvaziou nossa conta conjunta dias antes de partir. Era ele quem se recusava a ajudar com as contas, a menos que isso o fizesse parecer bem aos pais. Mas nada disso importava naquela sala. A única coisa que o juiz tinha à sua frente eram as planilhas e fotos do lado de Eduardo. Fotos de sua casa imaculada, a geladeira abastecida, os folhetos da escola particular. Vanessa folheava seus documentos num ritmo tranquilo, pegando meus extratos bancários. Ela os segurou como se fossem roupa suja. Meritíssimo. Como pode ver, minha cliente oferece um ambiente seguro e consistente. As crianças têm seus próprios quartos, refeições regulares e uma babá. Enquanto isso, a senhora Natália não tem renda comprovada nem empregador verificado. Ela está com contas de serviços públicos atrasadas e recebeu uma advertência por atraso de aluguel em fevereiro. Esta não é uma situação segura, nem estável para duas crianças pequenas. Senti meu rosto corar. Ela não mencionou o fato de que eu havia aceitado todos os trabalhos que podia, muitas vezes limpando casas por dinheiro, já que trabalho formal não era uma opção com 2 filhos e sem creche. Ela também não mencionou que o aviso de aluguel foi resolvido em poucos dias, ou que eu tinha vendido tudo de valor que possuía para manter comida na geladeira. O juiz não falou de imediato. Ele se recostou, olhando para os papéis como se eles confirmassem o que já acreditava, que eu estava tentando. Mas tentar não era suficiente. Eu queria me defender, explicar tudo, mas também sabia como isso soaria. Já havia sido avisada para não interromper, não ficar na defensiva, não chorar demais ou parecer fria demais. Então, fiquei ali sentada, em silêncio, envergonhada, ardendo de vergonha e frustração. Meus dedos cravaram-se na beirada da cadeira. Mantive o olhar fixo nas crianças sentadas em silêncio ao meu lado. Isadora desenhava num rascunho com um giz de cera sem ponta. Tiago observava Eduardo com os olhos semicerrados. Então Vanessa disse a frase que me atingiu mais profundamente do que qualquer insulto que já tivesse proferido. Por que ela deveria ficar com as crianças se não tem nem condições de cuidar delas? A frase ecoou na minha mente. Por que eu deveria ficar com elas? Contive as lágrimas que se acumulavam atrás dos meus olhos. Eu sabia que minha realidade não era impressionante no papel. Eu não tinha roupas novas para elas. Não tinha dinheiro para almoços chiques ou aulas de balé.
Mas eu estava lá todas as noites. Era eu quem penteava os cabelos deles, procurava monstros debaixo das camas e ficava acordada até tarde costurando remendos à mão em suas roupas, porque não tinha dinheiro para comprar novas. Nada disso importava para a corte. Só os números importavam. Números que eu não tinha. O juiz olhou para mim, com os olhos pesados de dúvida. Ele abriu a boca como se fosse falar, quando eu senti aquele pequeno puxão no meu braço de novo. Tiago. Ele sussurrou. Mãe, posso mostrar ao juiz a carta que encontrei no cofre do papai? A princípio não entendi. Que carta? O encarei, confusa, até que ele tirou um papel dobrado do bolso, do casaco, e o ergueu. Meu estômago embrulhou. Eu não sabia o que era, mas algo mudou na postura de Eduardo. Ele se endireitou no assento. Os olhos de Vanessa se fixaram no papel. Tiago, o que é isso? Perguntei baixinho. Ele não me respondeu. Olhou para o juiz. Posso lhe entregar isso? O juiz pareceu surpreso, mas assentiu. Traga aqui. Tiago deu um passo pequeno e firme à frente. Passou pela fileira de ternos elegantes e olhos arregalados e entregou a carta ao juiz com as 2 mãos. A sala mergulhou num silêncio estranho e pesado. Pude ver Eduardo começar a suar. Vanessa se virou para ele, sussurrando algo rapidamente, sua confiança vacilando pela primeira vez. O juiz desdobrou o papel. Observei seus olhos percorrerem as palavras. Sua expressão mudou lentamente. Confusão, depois compreensão e então algo mais perspicaz. Ele olhou diretamente para Eduardo. Senhor Eduardo, disse ele, gostaria de explicar isso no momento em que o juiz pronunciou essas palavras. A atmosfera no tribunal pareceu mudar. Os olhos de Eduardo se arregalaram. Ele abriu a boca, mas não disse nada. Vanessa inclinou-se rapidamente em sua direção, sussurrando novamente, mas desta vez sua voz carregava um fio de urgência. O que quer que estivesse escrito naquele pedaço de papel havia soltado algo. Inclinei-me para a frente, com o coração disparado, tentando ler o rosto do juiz. Ele segurou a carta com as 2 mãos e olhou para ela novamente, com a testa franzida. Então ele leu em voz alta. Para Eduardo Santos de Carlos Contador. Assunto: blindagem financeira estratégica. Preparação para divórcio. Então, ele fez uma pausa, olhando para o tribunal e depois para Eduardo. Esta é uma carta de estratégia financeira datada de 3 meses antes do seu divórcio ser protocolado. Ela detalha instruções para a abertura de contas offshore, transferência de ativos para empresas de fachada e minimização da renda declarada, a fim de influenciar os processos de custódia e pensão alimentícia. Inclui a frase, entre aspas, mantenham a guarda primária se possível, mas no mínimo, garantam que ela tenha pouca base para recurso legal, aparentando estabilidade financeira e moralidade. Ele parou de ler. O silêncio no tribunal não era apenas silêncio. Era sufocante. Todos os olhares estavam agora em Eduardo. Até Vanessa parecia atordoada. Ela virou a cabeça lentamente em sua direção, sussurrando algo que soava como: isso é real? Eu não me mexi. Eu não conseguia. Fiquei paralisada entre a descrença e uma espécie de raiva silenciosa que não tinha saída. Eu suspeitava de coisas. Sabia que Eduardo era estratégico, frio quando se tratava de dinheiro e implacável quando se tratava de conseguir o que queria. Mas ver isso por escrito, ouvir um juiz ler em voz alta na frente dos meus filhos, era algo que eu nunca imaginei. O juiz abaixou a carta e a colocou cuidadosamente sobre o banco à sua frente. Então olhou para Eduardo e disse: Você estava enganando este tribunal intencionalmente. Você tentou manipular o resultado deste processo por meio de fraude financeira. Esta carta é uma tentativa direta de usar riqueza e desonestidade calculada para negar aos seus filhos o acesso à mãe. Eduardo se levantou abruptamente. Essa carta é antiga. Não foi usada. Nem sequer é... Sente-se, senhor Eduardo, disparou o juiz. A autoridade em sua voz surpreendeu a todos. Isadora ergueu os olhos do desenho e estendeu a mão para mim.
Passei o braço em volta dela, sem desviar o olhar do juiz. Ele voltou sua atenção para mim. Senhorita Natlália, a senhora já sabia desta carta antes de hoje? Não, meritíssimo, respondi. É a primeira vez que a vejo ou ouço falar dela. E seu filho a encontrou? Assenti com a garganta apertada. Sim. Ele nunca mencionou isso até agora. Tiago olhou para mim, então. Achei que pudesse ajudar. Encontrei-a quando estava procurando meu tablet na casa do papai. Eu não queria causar problemas para ninguém, mas também não queria que perdêssemos. O juiz o encarou por um longo momento. Então, algo se suavizou em sua expressão. Você fez a coisa certa, meu jovem, disse ele. Voltou-se para Vanessa. Vou analisar este documento na íntegra e interromper esta audiência para uma investigação formal sobre a conduta financeira do Sr. Eduardo. Enquanto isso, a guarda primária permanecerá com a Sra. Natália, com a suspensão temporária do período de convivência da ré, até que o assunto seja resolvido. As palavras foram absorvidas lentamente. Eu as ouvi, mas meu corpo não reagiu a princípio. Era como se meu cérebro precisasse de um momento para ter certeza de que eu não as tinha imaginado. Quando finalmente me dei conta, senti meus joelhos tremerem. Sentei-me com força, puxando meus 2 filhos para os meus braços. Vanessa permaneceu em silêncio. Lábios pressionados, braços cruzados firmemente. Ela não discutiu. Não podia. O estrago já estava feito. Eduardo não disse mais nada. Depois que o juiz deixou o tribunal, o oficial de justiça dispensou os presentes. Permaneci sentada, com os braços em volta dos meus filhos, como se fossem a única coisa me prendendo. Ao chão. Tiago se inclinou para mim e sussurrou. Eu errei? Não, querido, eu disse. Você nos salvou. Ele assentiu uma vez e não disse mais nada. Não precisava. Finalmente entendi a força necessária para uma criança carregar algo assim. E percebi outra coisa. A luta não tinha acabado, mas pela primeira vez em muito tempo, parecia que a verdade tinha uma chance real. Saí do tribunal naquele dia segurando as mãos dos meus filhos, mal sentindo o chão sob os pés. Minhas pernas se moviam, mas minha mente estava em outro lugar. Eu ficava repetindo as palavras do juiz na minha cabeça, tentando acreditar nelas. Ele havia interrompido a audiência. Ele havia suspendido o período de convivência com Eduardo. Ele havia acreditado em mim, ou, pelo menos, finalmente havia visto a verdade por si mesmo. Lá fora, o ar estava frio. Tiago soltou minha mão para fechar o zíper do casaco de Isadora. Observei-o, sentindo uma onda de gratidão que eu ainda não tinha palavras para descrever. Como agradecer a uma criança por algo assim? Ou por se levantar e fazer o que nenhum adulto naquele tribunal teve coragem de fazer? Poucos dias depois, o tribunal ordenou uma investigação formal sobre as atividades financeiras de Eduardo. Encontrei-me com uma investigadora nomeada pelo tribunal. Uma mulher chamada Senhora Valéria, que ouviu atentamente, tomou notas e em nenhum momento me olhou como se eu fosse inferior. Ela revisou a carta, fez perguntas sobre nossas finanças durante o casamento e solicitou permissão para obter todos os registros fiscais e declarações de bens relevantes de ambos os lados. Concordei sem hesitar. Eu não tinha nada a esconder. Eduardo, por outro lado, tinha. Em uma semana, seu castelo de cartas começou a ruir. A investigadora descobriu várias contas registradas em empresas de fachada em estados como Pernambuco e Minas Gerais. Ela encontrou transferências bancárias para contas no exterior, transações em dinheiro que nunca foram divulgadas e inconsistências fiscais que deixavam claro que ele vinha escondendo renda há anos. Cada vez que recebia uma atualização, sentia algo se reconstruindo lentamente dentro de mim. Confiança na minha própria memória. Confiança nos meus instintos. E a crença de que talvez, apenas talvez, a justiça pudesse existir. Por muito tempo, me fizeram sentir como se eu estivesse imaginando coisas. Eduardo havia convencido a todos, inclusive partes de mim, de que eu era fraca, paranoica e incapaz. Mas agora, os fatos provavam o contrário. A audiência final chegou mais rápido do que eu esperava.
Quando entrei novamente no tribunal, desta vez com representação legal de um grupo de apoio doméstico, eu estava mais ereta. Não estava usando roupas emprestadas. Eu havia conseguido um emprego de meio período, limpando escritórios, e economizado o suficiente para comprar um vestido preto modesto e sapatos de salto robusto. Pequenas coisas, mas que pareciam armaduras. Eduardo também parecia diferente. A confiança havia desaparecido. Seu novo advogado falava em frases curtas e concisas. Não havia olhares presunçosos, nem sorrisos falsos. A sala do tribunal havia mudado. O juiz entrou e iniciou a sessão com uma declaração. Este tribunal revisou a investigação financeira do Sr. Eduardo e encontrou provas substanciais de não divulgação intencional, ocultação de bens e manipulação de renda para obter vantagem neste processo. Este comportamento contradiz diretamente os melhores interesses das crianças envolvidas. Ele fez uma pausa e olhou para mim. Senhorita Natália, à luz destas conclusões e do seu compromisso demonstrado com o bem-estar dos seus filhos em circunstâncias difíceis, este tribunal concede-lhe a guarda física e legal total de Tiago e Isadora. O Sr. Eduardo foi condenado a pagar pensão alimentícia retroativa e ficará sujeito a visitas monitoradas até nova análise. Não chorei imediatamente. Acho que parte de mim ainda estava me preparando para o momento em que seria levada embora, por alguém que dissesse que houve um erro ou uma mudança. Mas ninguém falou. O juiz assinou a ordem. O martelo caiu. Foi real. Isadora gritou baixinho e abraçou minha cintura. Tiago apertou minha mão. Ele não sorriu, mas seus olhos brilhavam, firmes e seguros. Naquela noite jantamos panquecas e dançamos ao som da música no rádio. Nada especial. Só nós três na nossa pequena cozinha, rindo até o som preencher cada canto do apartamento. Sentei-me no chão depois, segurando os dois no colo. Isadora estava cantando. Tiago estava desenhando algo em um bloco de notas. Quando olhei para baixo, vi o que ele havia escrito. A imagem de uma casa com 3 bonecos de palito. Acima, ele havia escrito: Lar é onde a mãe está. Aquela carta que ele encontrou era mais do que apenas uma evidência. Era uma tábua de salvação, uma porta de saída do medo para algo que finalmente parecia paz. Ele poderia ter escondido, jogado fora, ignorado, mas não o fez. Porque mesmo aos 7 anos, meu filho sabia o que era certo e o que era errado. E em um tribunal cheio de adultos, ele foi corajoso o suficiente para dizer a verdade. Passaram 6 meses desde aquele dia no tribunal, mas ainda penso nisso com frequência. Não apenas no momento em que o juiz decidiu a meu favor ou na expressão no rosto de Eduardo, mas na força silenciosa que foi necessária para chegar lá. O tipo de força que não vem do poder ou do dinheiro, mas do amor. O tipo que continua quando todo o resto se vai. Depois da decisão, a vida não se tornou perfeita. Eu ainda trabalhava longas horas. Eu ainda orçava cada ida ao supermercado até o último real. Eu ainda comprava roupas de segunda mão, recortava cupons e dizia não a coisas que outras famílias poderiam considerar certas. Mas o medo havia desaparecido. A pressão constante, a sensação de que alguém estava esperando para tirar tudo isso havia acabado. Eduardo fez algumas tentativas para retomar o controle. Ele entrou com uma moção para reduzir sua pensão alimentícia e, em seguida, tentou questionar os requisitos de visitas monitoradas, mas as evidências eram fortes e o tribunal se manteve firme. Ele compareceu às visitas agendadas 3 vezes e depois desistiu. Não expliquei muito aos filhos, só contei o que precisavam saber. O pai deles não estava preparado para ser consistente, e eles mereciam pessoas que aparecessem e ficassem. Depois de um tempo, pararam de perguntar. Tiago ainda fala sobre a carta às vezes. Certa noite, estávamos sentados no sofá e ele perguntou: Eu estava encrencado? Balancei a cabeça e olhei-o nos olhos. Não, querido. Você foi corajoso. Você disse a verdade quando mais importava. Ele assentiu como se tivesse entendido e encostou a cabeça no meu ombro. Aquele momento me lembrou de como as crianças carregam facilmente fardos que nem vemos.
Ele carregou aquele pedaço de papel por semanas. Esperou o momento certo para falar. Escolheu a justiça quando ninguém lhe pediu. Comecei a fazer terapia. No começo foi estranho falar sobre tudo em voz alta. Ouvir a mim mesma admitir o quão ruim tinha sido. Mas a cura precisa de ar. Quanto? Mas eu falava. Mas percebia o quanto havia internalizado a vergonha, a culpa, a mentira de que ser pobre significava que eu estava falhando com meus filhos, que eu precisava provar meu valor parecendo bem, em vez de apenas ser honesta sobre o quão difícil era. Meu conselheiro me ajudou a enxergar algo que eu não via antes. Eu não era fraca por lutar. Eu era forte por sobreviver. Forte por manter um teto sobre nossas cabeças. Por comparecer ao tribunal sem advogado. Por colocar meus filhos em primeiro lugar todos os dias. Num fim de semana, encontrei um emprego de meio período em um escritório que oferecia benefícios. Não era glamouroso, mas era estável. Aceitei. Comprei um laptop para poder fazer aulas noturnas online e me preparar para uma certificação em contabilidade. Era algo em que eu sempre fui boa, mas nunca acreditei que pudesse transformar isso em uma carreira de verdade. As crianças também começaram a melhorar. Vanessa fez uma nova melhor amiga na escola, e a professora disse que ela tinha se tornado mais falante e confiante. Tiago entrou para o clube de arte da escola e mandou pendurar um de seus desenhos no corredor. Ele escolheu a imagem de uma árvore, com raízes grossas e profundas. Abaixo dela, escreveu uma palavra: crescendo. É isso que estamos fazendo agora. Crescendo. Nem sempre parece rápido ou fácil, mas é constante. A cada semana, nos afastamos um pouco do medo e nos aproximamos. Um pouco da paz. Às vezes, as pessoas me perguntam como consegui manter a calma no tribunal, como não desabei. A verdade é que quase desabei. Mas quando você é mãe e seus bebês estão em jogo, você encontra um jeito de continuar respirando, de se manter de pé. Não porque seja fácil, mas porque desistir nunca foi uma opção. Esta história começou num tribunal, quando fui acusada de ser pobre demais para ser uma boa mãe. Terminou com a verdade sendo dita pela menor voz na sala. Uma criança que sabia o que era o amor e não tinha medo de prová-lo. Não vencemos porque tínhamos poder, dinheiro ou aparência impecável. Vencemos porque fomos honestos, porque fomos gentis. E porque mesmo quando as probabilidades estavam contra nós, nos recusamos a ceder. Há uma coisa que aprendi. A justiça nem sempre vem fácil, mas ainda pode vir. E às vezes, quando vem, chega na forma de uma carta dobrada na mão, de um menino, segurada com coragem silenciosa, oferecida com amor. Foi naquele dia que tudo mudou. Não apenas no tribunal, não apenas legalmente, mas no meu coração. Foi naquele dia que parei de sobreviver e comecei a viver novamente. Se esta história te emocionou, se te lembrou da força silenciosa necessária para seguir em frente quando tudo está contra você. Então, por favor, curta este vídeo. Compartilhe com alguém que talvez precise ouvir que não está sozinho. Deixe um comentário. Seja você pai, mãe, sobrevivente ou alguém que simplesmente acredita na verdade e, na justiça, sua voz importa aqui. Eu leio cada uma delas. E se quiser mais histórias reais sobre resiliência, amor e o que significa lutar pelo que mais importa, inscreva-se no canal. Estamos construindo uma comunidade aqui. Uma comunidade que enxerga as pessoas, não apenas suas lutas. Agora me diz, você acredita que a verdade sempre vem à tona, mesmo nos momentos mais difíceis? Compartilhe a sua opinião aqui com a gente. E não esquece, deixa também um comentário com uma classificação de 1 a 10 para mostrar o quanto você gostou. Assista também ao vídeo que agora está aparecendo na sua tela. Até breve!